Se você já se perguntou por que o Irã sobrevive a tantas adversidades, precisa entender o truque de mágica. Infelizmente, não é algo divertido, mas perigoso. Um truque já foi realizado com sucesso contra os governos mais poderosos do mundo 5 vezes em 23 anos. Agora, enquanto você ouve, pode estar acontecendo novamente. Veja como funciona. Um país é pego fazendo algo que não deveria. O mundo exige que pare. O país concorda em conversar. As conversas duram meses, às vezes anos. Especialistas anunciam que um acordo foi fechado. Um acordo preliminar é assinado. Todos respiram aliviados. E então, silenciosamente, o país volta exatamente ao que estava fazendo antes. Agora está mais forte, melhor financiado e comprou anos de tempo. O país, é claro, é o Irã, e o truque é a diplomacia. E até o final deste episódio, você nunca mais verá uma manchete sobre o Irã da mesma forma. Antes de explicar o truque, é preciso entender quem o realiza, pois só faz sentido ao compreender como pensa a República Islâmica. Bem-vinda ao Miraqueshan na JNS TV. Vamos direto ao assunto. O regime clerical do Irã, que governa desde a Revolução de 1979, não pensa em ciclos de 4 anos, não realiza eleições relevantes e não pode ser removido pelo voto. O líder supremo serve por toda a vida. A Guarda Revolucionária, o IRGC, obedece à teologia e não aos eleitores. E isso importa muito, porque todo governo ocidental que já negociou com o Irã opera com um prazo. Presidentes americanos têm 4 anos. Governos europeus sobem e caem. Secretários de Estado vêm e vão. As pessoas sentadas do outro lado da mesa dos negociadores iranianos estão sempre, de certa forma, com pressa. O Irã, no entanto, nunca tem pressa. Do seu ponto de vista, são centenas de anos. O único objetivo do Irã é continuar sobrevivendo até que Deus intervenha e o Messias deles chegue. Existe uma expressão usada na cultura de negociação persa, ta'aruf, que descreve um sistema elaborado de polidez ritualizada, de oferecer, recusar e oferecer novamente. Mais uma vez, a superfície da conversa e a intenção real por trás dela são duas coisas completamente diferentes. Diplomatas ocidentais que negociaram com o Irã descrevem estar em salas cheias de cordialidade e aparente boa vontade, saindo com a sensação de que houve progresso, e depois lendo as declarações públicas do Irã na manhã seguinte e se perguntando se estiveram na mesma reunião. Essa é a estratégia, não é um mal-entendido cultural. Eles estão procrastinando profissionalmente, prolongando as discussões sem produzir avanços substanciais, enquanto avançam com os programas subjacentes que as conversas deveriam impedir, ou seja, suas capacidades nucleares. Guarde essa frase na sua cabeça: prolongar sem ceder, avançar enquanto conversa. E agora vamos ver o que acontece. O ano é 2003. Os serviços de inteligência ocidentais e um grupo de oposição iraniano expuseram algo que não deveria existir. Uma instalação secreta de enriquecimento de urânio em um lugar chamado Natanz. O Irã estava construindo um programa nuclear em segredo, e agora o mundo sabe. A pressão é imediata. Grã-Bretanha, França e Alemanha, os 3 grandes da União Europeia, confrontam Teherã. A ONU se envolve. A pergunta em todas as mesas é: o que fazemos? E então o Irã faz algo inesperado. O Irã concorda em sentar e conversar. E não apenas conversar, concorda em suspender o enriquecimento de urânio. Assinou o que ficou conhecido como a Declaração de Teherã. O Irã permitiu inspeções e diplomatas europeus voltaram achando ter alcançado um feito histórico. A crise foi evitada. Mas veja o que realmente ocorria. Hassan Rouhani era o principal negociador nuclear do Irã na época. Anos depois, em um discurso gravado e vazado, Hassan Rouhani falou sobre o acordo de 2000 com notável franqueza. Ele disse que durante o período de suspensão, enquanto o Irã sorria para as câmeras e cooperava com os inspetores, o país estava concluindo a construção de outra instalação de conversão de urânio em Isfahan. Agora estamos bastante familiarizados com ela. Segundo ele, as negociações só serviram para ganhar tempo e concluir o trabalho. Eles nunca pensaram em ceder, apenas em pausar. Apertar quando o Irã precisava finalizar algo e soltar quando estivesse pronto. 2 anos depois, em 2005, foi eleito um novo presidente, Mahmoud Ahmadinejad, linha dura que fazia Hassan Rouhani parecer moderado. O Irã anunciou a retomada do enriquecimento, negociadores europeus se retiraram e as negociações colapsaram novamente. O Irã saiu desses 2 anos com uma instalação concluída que não tinha antes. Esse foi o primeiro truque e foi realizado com sucesso. Nos anos seguintes, Irã e Ocidente mantiveram um novo impasse. A ONU impôs sanções e os Estados Unidos intensificaram o cerco financeiro, enquanto o Irã seguiu enriquecendo. Nesse período, algo interessante passou despercebido. O Irã aprimorou seu truque, percebendo que pode usar a diplomacia como escudo sem negociar ativamente.
Basta manter as negociações possíveis. Enquanto existir um caminho diplomático, mesmo parado ou sem avanço, isso freia ações militares. Governos ocidentais não atacam países com os quais estão negociando, ou países com os quais podem negociar, ou países que disseram estar abertos a negociações. Irã disse que sempre esteve aberto a um acordo, só que tinha condições. Mas as condições continuavam mudando, as negociações continuavam sem realmente começar. Enquanto isso, de 2006 a 2013, o Irã passou de cerca de 3.000 centrífugas em operação para mais de 19.000. O país passou de enriquecer urânio em baixos níveis para enriquecer urânio a 20%, um avanço importante rumo ao nível de enriquecimento para armas. Construiu um segundo local de enriquecimento em Fordow, enterrado sob uma montanha e projetado para resistir a ataques aéreos. Nada disso ocorreu em uma mesa de negociações, simplesmente aconteceu enquanto o mundo discutia se devia negociar. É aqui que o truque atinge seu auge. Em 2013, o Irã elegeu um novo presidente, Hassan Rouhani. Sim, o mesmo homem que conduziu as negociações de 2003, o homem que admitiu em gravação que essas negociações compraram tempo para terminar Isfahan. Ele estava de volta. Desta vez, ele veio com o ministro das Relações Exteriores Javad Zarif, doutor por Universidade Americana, carismático, articulado e que dava ótimas entrevistas, fazendo jornalistas ocidentais sentirem que conversavam com alguém muito razoável. O governo Obama, é claro, queria um acordo. Eles queriam isso há anos. Conversas secretas de bastidores estavam acontecendo em Omã. Havia uma vontade política genuína do lado americano. O que se seguiu foram 20 meses de negociações. Kerry e Zarif se encontraram 18 vezes em 11 cidades diferentes, e em julho de 2015 eles assinaram o JCPOA, o Plano de Ação Conjunto e Abrangente, o Acordo Nuclear do Irã. O mundo ocidental respirou aliviado. Veja o que o acordo realmente dizia, sem linguagem diplomática. O Irã concordou em limitar o enriquecimento por 10 anos. Após 10 anos, os limites expirariam e o Irã estaria legalmente livre para enriquecer em qualquer nível que escolhesse. O Irã não desmantelou uma única centrífuga, não enviou seu conhecimento nuclear para fora do país. Apenas fez uma pausa e impôs um limite. Não se desarmou. E, em troca, o Irã recebeu alívio imediato das sanções, acesso a aproximadamente 100 bilhões de dólares em ativos congelados e a reintegração aos mercados globais de petróleo. As exportações de petróleo, antes reduzidas à metade pelas sanções, voltaram a crescer. Netanyahu, chamado de alarmista e visto como o diabo, considerou isso uma catástrofe. Grande parte do establishment de política externa ocidental celebrou como um marco histórico. Veja agora o que ocorreu depois. O dinheiro recebido após o acordo não foi usado para reconstruir hospitais ou consertar estradas no Irã, por incrível que pareça. Ele foi para o Hezbollah, que usou esse dinheiro para se rearmar a níveis que não via desde 2006. Foi para os Houthis no Iêmen. Foi para as milícias xiitas no Iraque e na Síria. Foi para o Hamas em Gaza. O orçamento da Guarda Revolucionária Iraniana aumentou. O programa de mísseis balísticos do Irã acelerou ainda mais. O Irã cumpriu o acordo de forma limitada e com violações frequentes, mantendo conhecimento, infraestrutura e centrífugas preservados para quando as restrições acabassem. Eles violavam o acordo em pequena escala, pois sabiam que os Estados Unidos queriam que ele funcionasse. Os Estados Unidos não podiam se dar ao luxo de perder o acordo por motivos eleitorais e não iam acabar com tudo por pequenas infrações. E lembre-se, o Irã tem todo o tempo do mundo. O que são 10 anos para quem tem um plano de 500 anos? Por isso seguiram insistindo, cientes de quem enfrentavam. E então Trump chega ao poder, e ele sabe que se você dá a mão, eles querem o braço. Então Trump sai do acordo em 2018. Naquela época, a estrutura regional financiada pelo Irã com o alívio das sanções já estava pronta. Com o acordo desmoronado, o Irã retomou o enriquecimento. E desta vez acelerou muito além do que estava em 2015. Em 2024, o Irã já tinha urânio enriquecido o suficiente para, dependendo da estimativa, algo entre 4 e 11 artefatos nucleares. O acordo não parou o programa. O acordo financiou o programa e deu a ele uma década de proteção. E esse é o segundo truque deles, mais bem sucedido que o primeiro. Mas aqui está a parte mais irritante dessa história. O padrão está ficando óbvio. E mesmo assim, ninguém faz nada para impedir. Em 2021, quando o governo Biden assumiu querendo restaurar o acordo nuclear, o padrão já não era mais segredo. Isso já havia sido documentado, analisado e amplamente discutido. Os mesmos think tanks, analistas e ex-diplomatas que acompanharam o desenrolar de 2003 e 2015 agora viam o mesmo roteiro se repetir em 2021, e eles viram exatamente os mesmos movimentos.
O Irã aceitou negociações indiretas em Viena, mas as conversas se prolongaram e prazos passaram. Especialistas seguiam dizendo que um acordo estava perto. A palavra iminente se repetiu tanto nas manchetes que perdeu o sentido. O Irã seguiu enriquecendo e as negociações seguiam sem nunca se concluir de fato. Segundo relatos, um acordo esteve muito perto no verão de 2022 e você vai se surpreender ao saber que não foi fechado e as negociações estagnaram. O que ocorreu nesse período de negociações prolongadas? Sempre perto de um acordo, mas nunca concluídas. O Irã passou de urânio enriquecido a 60%, algo que nem tinha em 2015, para acumular material suficiente que a AIEA estimou que poderia, teoricamente, abastecer vários dispositivos nucleares se fosse ainda mais enriquecido. Ele enriqueceu enquanto conversava, avançou enquanto negociava. O mesmo truque, pela terceira vez. Então chegou 2025. Trump no segundo mandato. 5 rodadas de negociações em Omã e Roma. Progresso significativo. Muito perto. O ministro das Relações Exteriores, Marini, vai a Washington atualizar a Casa Branca sobre os avanços. Os americanos deixaram Genebra decepcionados. Os omanitas falaram em progresso. O Irã disse que o enriquecimento era inegociável. A diferença entre o que os mediadores diziam e o que o Irã oferecia era grande, mas as negociações seguiram. Por isso Trump era diferente e por que tentaram tanto impedir que ele chegasse ao poder? Porque em 9 de junho de 2025, o Irã mais uma vez rejeitou a proposta americana. Qual a novidade? 2 dias depois, a AIEA considerou o Irã em não conformidade e o Irã anunciou uma terceira instalação de enriquecimento. 2 dias depois disso, Israel finalmente atacou. O truque dessa vez falhou. Não foi porque alguém percebeu, mas porque o tempo acabou de forma diferente do que o Irã esperava. Voltaremos a isso em um minuto. Porque o plano deles é fácil de entender, já que isso ocorreu 4 vezes. Ao entender a mecânica, você sempre reconhecerá. Passo 1. Só aceita conversar quando a pressão se torna insuportável. O Irã nunca negocia por vontade própria. Eles só negociam quando a alternativa, como ação militar ou colapso econômico, vira ameaça imediata. Conversas não mostram boa vontade, só aliviam a pressão. O Irã abre só o necessário para aliviar a pressão, depois fecha novamente. Em seguida, passo 2. Apresentar uma face moderada. Toda rodada de negociações sérias contou com uma figura iraniana que parece razoável aos olhos do Ocidente. Rouhani em 2003, Rouhani de novo em 2013. Zarif, carismático ministro das Relações Exteriores com doutorado nos Estados Unidos, é real, assim como sua moderação em relação aos linha dura. Porém, quem comanda o programa é o líder supremo e a guarda revolucionária. A face moderada é fachada. O verdadeiro comando está em outro lugar. Isso leva ao terceiro passo. Fazer negociações parecerem progresso, sem que haja progresso de fato. Essa é a parte mais sofisticada. As negociações devem parecer produtivas para evitar desistências, mas sem avançar de fato. Ofereça algo pequeno e retire. Concorde em princípio, mas discorde na prática. Deixe mediadores anunciarem avanços e a imprensa ocidental publicar matérias esperançosas. Mantenha o outro lado envolvido. A chanceler Marini anunciar um progresso significativo após rodada que deixou os americanos desapontados não é contradição, mas sim o truque funcionando como planejado. E então, para avançar, use o tempo conquistado para desenvolver o programa. Esse é o objetivo principal. Cada mês de negociações é um mês de enriquecimento. Cada formato em discussão não envolve ataque militar. As negociações não precisam ter sucesso, apenas durar até o Irã concluir o que desenvolve. Isso nos leva ao quinto passo. Aceite um acordo apenas quando ele oferecer alívio imediato e concreto em troca de uma série de restrições temporárias. Se o acordo for inevitável, se a pressão ficar tão intensa que a recusa significaria o colapso do regime, o acordo mínimo aceitável para o Irã sempre tem o mesmo formato. Alívio imediato das sanções, liberação de ativos congelados, muito dinheiro entrando e, em troca, restrições ao enriquecimento que terminam depois de uma década ou mais. Novamente, eles têm todo o tempo do mundo. E enquanto as centrífugas forem preservadas, o conhecimento for preservado e a infraestrutura for preservada, eles não se importam. Tudo o que o Irã concede é apenas uma pausa. Tudo o que o Irã recebe é permanente e permite que eles continuem a construir. Veja o que você tem agora e não tinha há 30 minutos. Você entende o que eles fazem e depois que vê isso, não consegue mais desver. Da próxima vez que você vir uma manchete dizendo que o Irã e os Estados Unidos estão perto de um acordo, você já sabe perguntar o que o Irã vai receber imediatamente e o que ele vai abrir mão permanentemente. Se o Irã receber alívio das sanções agora e desistir do enriquecimento por 10 anos, você sabe o que isso significa.
Da próxima vez que um mediador anunciar um progresso significativo, você já sabe que deve olhar para o que o Irã realmente está oferecendo na mesa, e não para o que o mediador está dizendo sobre o clima na sala. Quando chamarem os negociadores iranianos de moderados, pergunte quem controla o programa nuclear e se essa pessoa estava presente. O truque só funciona com quem não sabe que é truque. Agora você sabe, mas a pergunta é: será que na quinta vez eles vão ceder? Ou será que é só o mesmo truque antigo com uma nova roupagem? Porque o Irã tem um plano, eles precisam sobreviver. Para isso, eles aprenderam como o Ocidente funciona e exploraram suas fraquezas. Agora, a questão é: o Ocidente está aprendendo os truques islâmicos contra eles e usando isso contra eles? E isso, meus amigos, veremos com o tempo. Eu sou Yerk e nos vemos na próxima.